Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência da PDG referente aos resultados do primeiro trimestre de 2025. Informo a todos os participantes que estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas durante a apresentação clicando no ícone de Q&A localizado na parte inferior da plataforma. Está presente conosco o senhor Maurício Tiso, diretor-presidente, diretor de Relações com Investidores da PDG Realty. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócio do Grupo PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, são crenças e premissas da administração, com base em informações atualmente disponíveis. Considerações sobre o futuro não são garantia de desempenho, pois elas envolvem riscos, incertezas e premissas, que dependem de eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em projeções. Então, bem-vindo a todos. Passarei a palavra agora para o Maurício Tiso, que fará a apresentação. Podem enviar perguntas ao longo da apresentação ou ao final. Por favor, Maurício, pode prosseguir. Bom dia a todas e todos, espero que estejam bem. Quero agradecer a participação de vocês na conferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da PDG Realty. Antes de passar para a agenda do dia, gostaria de comentar sobre os principais pontos estratégicos da companhia no ano passado e sua continuidade em 2025. Ao longo do ano de 2024, a companhia manteve seu foco na consolidação e no aumento da eficiência operacional, com especial atenção aos lançamentos realizados que foram o Wix Tatuapé e o Wix Santana. Agora, no primeiro trimestre deste ano, seguimos com total atenção à execução e evolução desses lançamentos da companhia. A obra do empreendimento Wix Tatuapé estava com 67% de execução física até o final de abril, conforme seu cronograma e dentro do orçamento, possibilitando assim a liberação das parcelas do financiamento conforme previsto contratualmente. Já o empreendimento Wix Santana segue em fase de alinhamento técnico, comercial e financeiro, que antecedem o início das obras. Também seguimos focados na desalavancagem, reforço de caixa e redução nos custos operacionais da companhia. Nesse sentido, conforme divulgado em abril, a PDG está conduzindo um processo de aumento de capital para a conversão de dívidas extraconcursais em ações PDGR3. Vale ressaltar que essas dívidas foram contraídas após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial do Grupo PDG. Essa operação tem como objetivo viabilizar a quitação de dívidas, conforme acordado com os respectivos credores, preservando o caixa da companhia. Além disso, o aumento de capital contribui para a redução do endividamento, adequação da estrutura de capital e, consequentemente, para a nossa retomada. Falando agora sobre o grupamento das ações, conforme informado no trimestre passado, as ações da companhia passaram a ser negociadas grupadas na proporção de 125:1 desde 28 de fevereiro de 2024, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária. No entanto, como o preço das ações voltou a ficar abaixo do valor mínimo exigido pela B3, a companhia está avaliando alternativas para voltar a se enquadrar ao regulamento de emissores da B3. Começamos agora com a nossa agenda da apresentação de hoje. Eu vou iniciar pelo slide 3, onde apresentamos os principais destaques do primeiro trimestre de 2025, os quais comentarei mais detalhadamente ao longo da apresentação. Vemos aqui que registramos um aumento de 48% nas vendas brutas na comparação com o primeiro trimestre de 2024. Alcançamos um VSO total de 9,1% e VSO de lançamentos de 14,2%. Registramos uma redução de 51% no volume de distratos em relação ao primeiro TRI de 24. Obtivemos um aumento de 325% nas vendas líquidas na mesma comparação. As despesas gerais e administrativas foram reduzidas em 12% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. As despesas comerciais foram reduzidas em 58% na mesma comparação. Registramos um lucro bruto de 10,7 milhões, com margem de 42,7%.
O custo a incorrer apresentou uma redução de 4%. Seguindo para o slide 5, apresentamos o desempenho de vendas da companhia. No primeiro trimestre de 25, as vendas brutas somadas às dações totalizaram 22,4 milhões, 48% acima do primeiro TRI de 24 e 45% acima do quarto TRI de 24. Excluindo as dações em pagamento, as vendas brutas totalizaram 20,1 milhões no primeiro TRI de 25, 33% acima do primeiro TRI de 24. 79% das vendas foram de produtos localizados em São Paulo, que é a principal praça de atuação da companhia. Essa performance foi impulsionada pelas vendas dos lançamentos, que representam 70% do total no período. Com isso, o VSO de lançamentos totalizou 14,2% no trimestre, um aumento de 11 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2024. Durante o primeiro TRI de 25, os distratos somaram 5,4 milhões, 51% abaixo do primeiro TRI de 24 e 32% abaixo do quarto TRI de 2024. 50% das unidades distratadas foram de projetos prontos e essas unidades estão aptas para revenda e geração de caixa imediata. As vendas líquidas totalizaram 17 milhões no primeiro TRI de 2025, 325% acima do primeiro TRI de 24, como resultado do aumento nas vendas brutas e redução dos distratos. No primeiro TRI de 25, foi repassado um VGV de 1,2 milhão, registrando uma redução de 48% na comparação com o primeiro TRI de 24. Esse resultado está em linha com as vendas realizadas. Continuamos realizando os repasses através de um processo rápido, por meio de uma análise de crédito criteriosa e estritamente alinhado à nossa estratégia comercial, focada na geração de caixa livre. Falando agora sobre o estoque da companhia no slide 6, apresentamos a composição do estoque disponível para a venda, isto é, estoques prontos e lançamentos. Ao final do primeiro TRI de 25, o estoque disponível para a venda totalizou 227,2 milhões, 40% abaixo do primeiro TRI de 24 e 8% abaixo do quarto TRI de 24. Essa redução decorreu das vendas realizadas no período. Sobre a composição do nosso estoque, 43% refere-se a lançamentos, 62% está localizado em São Paulo, que é a principal praça de atuação da companhia atualmente, 81% são produtos residenciais. Agora, no slide 8, apresentamos as despesas gerais, administrativas e comerciais. As despesas gerais e administrativas foram reduzidas em 12% na comparação entre o primeiro TRI de 25 e o primeiro TRI de 24, principalmente devido à renegociação de fornecedores e à redução do quadro de colaboradores. As despesas comerciais foram reduzidas em 58% na comparação com o primeiro TRI de 25, a comparação entre o primeiro TRI de 25 e o primeiro TRI de 24, devido à menor despesa com unidades em estoque, que oscilam mediante vendas e distratos das unidades. Conforme falamos no trimestre passado, foi concluída em janeiro uma revisão da estrutura da companhia, readequando o headcount ao nosso momento atual. Essa ação está em linha com a manutenção do foco na gestão de despesas e controle de caixa, buscando sempre melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos. No slide seguinte, de número 9, apresentamos a variação da dívida extra concursal. A dívida extra concursal aumentou 17 milhões, 4% no primeiro TRI de 25, devido à captação de recursos para o capital de giro da companhia e liberação das parcelas para financiamento da obra do empreendimento X Tatuapé. Passando agora para o slide 10, apresento a variação da dívida concursal. A dívida concursal aumentou 96 milhões, 8% durante o primeiro TRI de 25, devido ao aumento da taxa projetada para o IPCA, que impactou o ajuste a valor justo das dívidas. No total, considerando os aumentos de capital já realizados, os pagamentos aos credores e as dações realizadas, a companhia já amortizou 1,9 bilhão em dívidas concursais. Seguindo para o slide 11, apresentamos a desalavancagem da companhia. Somando as dívidas extraconcursais, dívidas concursais e custos a incorrer, no final do primeiro TRI de 25, a alavancagem estendida da companhia totalizou 1,8 bilhão,
um aumento de 7% ao longo do trimestre. Sobre o montante de alavancagem, destaco que as dívidas concursais têm vencimentos até 2042 e poderão ser amortizadas por meio de dação em pagamento e por meio de conversão em ações. E segundo, as dívidas concursais continuam sendo renegociadas e poderão ser habilitadas na recuperação judicial ao longo do tempo. No slide 12, apresentamos a demonstração dos resultados, no qual vou destacar as principais variações e impactos no período. Registramos um aumento significativo na linha de outras receitas operacionais, devido à reversão da provisão para distratos no período. Com isso, registramos um lucro bruto de 10,7 milhões no primeiro TRI de 25, com margem de 42,7%. No primeiro TRI de 25, foi registrado prejuízo financeiro de 136 milhões, principalmente devido ao recálculo do ajuste a valor justo das dívidas concursais, que foi impactado pelo aumento do IPCA projetado. No primeiro TRI de 25, foi registrado um prejuízo líquido de 101 milhões, sendo que o principal impacto negativo foi o resultado financeiro. E, por último, é importante reforçar que a companhia continua analisando criteriosamente as condições de mercado para balizar os próximos lançamentos. Assim como os lançamentos do Ix Tatuapé e Ix Santana, a eficiência dos futuros lançamentos, nos quais estão região, segmento e viabilidade do produto, estão sendo estudadas com muita profundidade, considerando as condições econômicas atuais e futuras que exigem mais cautela. Encerro aqui a apresentação dos resultados da PDG e abro agora para as perguntas. Obrigado, Maurício. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta clicar no ícone de Q&A. Vamos escolher as primeiras perguntas aqui. Peço que aguardem alguns segundos. Primeira pergunta aqui de Rogério Ben. Primeira pergunta dele é: com o avanço dos lançamentos, o que devemos esperar para o G&A da companhia agora para esse ano de 2025? O G&A da companhia, Rogério, aqui é o Renato falando. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Em relação ao G&A, o G&A ainda deve seguir na linha do que temos hoje, tá? Talvez um pequeno ajuste aí para os próximos trimestres, muito pequeno, tá? Mas aí mantendo a estrutura atual que ainda suporta alguns lançamentos aí que estão por vir. Segunda pergunta do Rogério é qual a estratégia para os lançamentos, né? A gente pensa em fazer parcerias em relação aos financiamentos, qual o modelo de financiamento que a companhia deve seguir adotando. Nesse momento mais desafiador aí do setor e até da economia, a companhia tem analisado muito bem a eficiência, né, a viabilidade dos futuros lançamentos, e modelos como parcerias ou modelos de financiamento propostos aí pelo mercado financeiro também estão sendo estudados, né, desde que traga valor para a companhia, né, em termos de viabilidade, consequentemente para o acionista,
e que tragam, obviamente, também uma experiência para o cliente, que é a proposta da companhia, né, de um tempo para cá, que adotou o modelo de experiência do cliente. Então, a companhia tem estudado diversos modelos diferentes para o lançamento, seja parceria, seja um lançamento próprio, sem parceiro, e a questão de financiamento também, seja bancário, seja pelos modelos que o mercado financeiro disponibiliza hoje, como eu disse, sempre mantendo aí uma rentabilidade interna nossa aqui, que dado como mínima, e retorno para a companhia, para o acionista e uma experiência para o cliente. Tá bom? Obrigado, Rogério, pela sua pergunta. Próxima pergunta vem do Bruno Campos. Bruno, agradecemos aqui a sua pergunta. O Bruno pergunta sobre as outras despesas operacionais no demonstrativo de resultado, no DRE, que foi positiva, né, nesse trimestre em 13,8 milhões. Ele pergunta qual foi o impacto, né, para gerar um resultado positivo nessa linha de despesas operacionais, outras despesas operacionais. Foi uma impugnação, tá, Bruno, de uma ação que a companhia ganhou parcialmente, então houve uma redução aí da casa dos 40 milhões, e aí somado realmente com as despesas, né, de fato, não positivas, sim negativas, a gente oferiu aí 3,8 milhões de resultado positivo na linha de outras despesas operacionais. Então, isso foi uma impugnação de um litígio, né, de um contencioso que a companhia tinha, e que ela teve um ganho aí, uma decisão parcial favorável. Então, não deve ser observado um resultado positivo nas outras despesas comerciais para frente, até porque é uma linha de despesas, né? Sim, algum evento não recorrente como esse pode acontecer, obviamente, mas nesse sentido não é de se esperar que essa linha seja positiva ao longo dos resultados da companhia esse ano. Próxima pergunta é da Carla Machado. Carla, bom dia, obrigado pela sua pergunta. A Carla traz duas perguntas para nós aqui. A primeira pergunta, ela fala que o que esperar das vendas nesse segundo trimestre de 2025,
considerando o resultado positivo das vendas no primeiro trimestre, conforme foi mencionado por nós aqui. Então, essa é a primeira pergunta. A Carla faz ainda uma segunda pergunta, mas eu vou passar para o Maurício aqui responder, e aí a gente parte para a segunda no final dessa. Maurício, por favor. Bom dia, Carla. Muito obrigado pela pergunta. A nossa expectativa é, sim, muito positiva para a continuidade aqui no segundo trimestre de 2025, exatamente pela adequação entre experiência de produto e encaixe do preço para o público do nosso segmento, tá? Então, a expectativa é, sim, bastante positiva para o próximo trimestre. Obrigado, Maurício. Na segunda pergunta da Carla, ela faz o seguinte: vocês estão enxergando, né? A PDG está enxergando alguma pressão sobre preço ou custo nos atuais lançamentos? Ainda em linha com a primeira resposta, cada segmento do imobiliário tem um comportamento diferente, né? Então, a gente, olhando a Minha Casa Minha Vida, você vai ter um comportamento, Alto Padrão vai ter um comportamento, e o médio, que é o nosso segmento, tem a sua respectiva resposta do público, né? O que a gente precisa fazer aqui, e com isso a gente não consegue dar uma resposta com uma análise geral do mercado, mas com o foco de atuação da companhia, que é o segmento de médio padrão, apesar dos desafios de cada bairro, de cada setor, a gente conseguiu acertar muito bem tanto a experiência que o produto propicia, quanto o preço encaixado para o atendimento desse público. Então, com isso, a gente espera a manutenção da situação atual dentro da estrutura dos nossos empreendimentos. Já com relação a custos, o INCC vem mostrando aí, né, apontando aí uma performance mais inflacionária nos últimos meses que se seguem. Porém, dada a eficiência aqui do time de compras, engenharia de suprimentos e as parcerias estratégicas da companhia, a gente conseguiu manter o empreendimento do Tatuapé em linha com o nosso orçamento, e o mesmo a gente espera para o Santana. Muito obrigado, Carla. Obrigado, Maurício, pela explicação. Vamos encerrar a sessão de perguntas e respostas aqui dentro do tempo da apresentação. Então, quero agradecer a todos a participação na teleconferência da PDG. Caso tenham dúvidas adicionais, a equipe de Relações com o Investidor está à disposição por meio do e-mail ri@pdg.com.br, tá? ri@pdg.com.br. Então, nós da PDG agradecemos a todos. Muito obrigado, uma ótima semana. Até a próxima.